Em Varginha, quase todo mundo lembra da criatura, mas existe uma morte que nunca saiu do caso. Marco Eli Xerezi, o policial militar, que morreu poucas semanas depois. Ele tinha 23 anos. Até hoje, essa morte divide a história em dois lados. Para uns, foi coincidência médica. Para outros, foi o ponto mais sombrio do caso. Hoje eu vou olhar só para esse ponto. O que a versão ufológica sustenta? O que a versão oficial registra? E por que essa morte ainda pesa tanto? Em fevereiro de 1996, Varginha já estava cercada por relatos estranhos. Falavam em criatura, falavam em hospital, falavam em militares, falavam em captura. Nesse clima, o nome de Marco Xerezi ganhou peso, porque o caso deixou de parecer só estranho e começou a parecer perigoso. Na versão mais conhecida da ufologia, Xerezi participou de uma ação discreta, uma ação ligada à captura de uma das criaturas As. Em algumas versões, ele tocou no ser. Em outras, ajudou no transporte. Mas a ideia central quase nunca muda. Houve contato direto, sem proteção. Pouco tempo depois, ele começou a passar mal. Vieram os sintomas. Veio a internação. E veio uma piora muito rápida. É daqui que nasce a suspeita que atravessou décadas. E a suspeita não parou na doença. Ela cresceu no enterro, cresceu no caixão lacrado, cresceu no silêncio e cresceu na ideia de encobrimento. Foi assim que Xerezi virou a parte mais humana do caso. E também a mais dolorosa. Só que a versão oficial segue por outro caminho. Ela não fala em criatura. Ela não fala em contaminação extraterrestre. Ela fala em infecção grave. Fala em infecção bacteriana. Fala em septicemia. Fala em choque bacteriano. Algumas leituras também falam em insuficiência respiratória aguda. No papel, a causa da morte foi médica, não extraordinária, não alienígena. É aqui. É aqui que o caso se divide de verdade. Para a leitura ufológica, a coincidência pesa demais. Para a leitura oficial, coincidência não basta. Esse choque nunca foi resolvido. Quando o debate chega ao inquérito militar, a distância aumenta ainda mais. A linha oficial diz que não havia base para uma operação militar ligada ao caso. Também não havia base para uma captura institucional. No caso de Xerezi, nenhum elo oficial com criatura alguma foi reconhecido. Isso não apaga a dúvida pública, mas mostra o limite do que foi documentado. Existe ainda um detalhe que sempre volta: a exumação. Anos depois, a família pediu a exumação do corpo. Houve autorização judicial, mas a causa oficial não mudou. A polêmica continuou viva.
Só a conclusão oficial ficou no mesmo lugar. É por isso que esse ponto continua tão forte. A morte veio perto demais do caso, perto demais para muita gente chamar de coincidência. Mas documento não funciona por sensação. O laudo aponta uma causa clínica. O inquérito não reconhece captura. E nenhum desses registros confirma o elo que a versão ufológica defende. É nesse choque que o mistério continua vivo. Também existe um efeito emocional muito forte aqui. A partir da morte dele, Varginha deixa de ser só uma história de aparição. O caso passa a tocar em morte real. Passa a tocar em perda. Passa a tocar em medo concreto. Mesmo sem prova oficial de ligação com criatura alguma, isso muda a forma como o público sente a história, porque tira o caso do estranho e empurra o caso para o sombrio. Talvez seja por isso que Marco Eli Xerezi continue no centro dessa história, não porque a morte dele resolva o caso, mas porque ela impede que o caso seja esquecido. A versão oficial explica a causa médica. A versão ufológica explica por que tanta gente continua desconfiando. E entre essas duas coisas, o nome dele continua parado no meio do caso, como uma ferida que nunca fechou direito. No fim, a pergunta continua a mesma: foi coincidência médica? Ou foi o capítulo mais sombrio do caso alienígena de Varginha? Me diz nos comentários o que pesa mais para você nessa história. Ou a coincidência? Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve, porque eu ainda vou abrir outros pontos sensíveis de Varginha.